Desde o início da história humana, o conhecimento foi visto como um presente dos deuses e também como uma ameaça. Aquilo que podia iluminar a mente também podia libertar demais. E para muitos, um povo livre em pensamento era algo perigoso. Por isso, desde os tempos antigos, sempre existiram aqueles que guardavam o saber. Os que controlavam o que podia ser dito e o que deveria permanecer em silêncio. Eram chamados de sacerdotes, escribas, monges, filósofos, e com o tempo tornaram-se algo ainda mais enigmático. Os guardiões do conhecimento proibido. Imagine um mundo onde apenas alguns poucos podiam ler, onde cada símbolo, cada palavra escrita tinha o poder de mudar tudo. Na antiga Suméria, havia tábuas de argila com histórias sobre seres que vieram das estrelas, os Anunnaki. Esses textos foram selados, escondidos, preservados em templos subterrâneos, longe dos olhos do povo. No Egito, os sacerdotes de Thoth protegiam os livros do saber divino, dizendo que apenas quem fosse puro de espírito poderia decifrar seus mistérios. O conhecimento era visto como sagrado, mas também perigoso. E o perigo maior era o de ser compreendido. Com o tempo, o poder mudou de mãos, mas o controle permaneceu. Quando Roma se tornou cristã, o que era considerado heresia passou a ser apagado da história. Livros inteiros desapareceram. O Evangelho de Maria, o de Tomé e tantos outros textos que mostravam uma visão diferente do divino foram proibidos. A Igreja, agora Senhora da Fé e do Saber, escolheu quais verdades poderiam ser contadas. Durante a Idade Média, o conhecimento foi trancado em mosteiros. Os monges copiavam textos à mão, página por página, e cada palavra era vigiada. Enquanto isso, a Inquisição queimava manuscritos que falavam de astrologia, alquimia ou ciência. Milhares de livros viraram cinzas, mas o conhecimento sempre sobrevive de alguma forma. Porque o saber é como uma semente. Mesmo enterrado, ele cresce nas sombras. Com o Renascimento, o mundo começou a acordar novamente. Homens e mulheres começaram a questionar, a investigar, a observar o universo com novos olhos. Mas falar demais ainda podia custar a vida. Giordano Bruno foi queimado por dizer que as estrelas eram sóis e que o universo era infinito. Galileu foi silenciado por afirmar que a Terra não era o centro do cosmos. Por trás dos portões das universidades e dos palácios, sociedades secretas floresciam. Maçons, templários, Rosa-Cruzes, grupos que acreditavam guardar fragmentos de uma sabedoria perdida. Eles diziam que o verdadeiro conhecimento vinha de civilizações mais antigas, talvez até de outro mundo. Suas reuniões eram cheias de símbolos, números e rituais. Para muitos, eram apenas filósofos, mas para outros, eram os novos guardiões do saber oculto. Com a chegada da ciência moderna, o controle mudou de forma. Agora não eram mais as fogueiras que apagavam ideias, mas o silêncio. Livros que não se encaixavam na narrativa oficial eram ridicularizados, rotulados de mitos e esquecidos nas prateleiras. Mas a pergunta permanecia: quem decide o que é verdade? Em cada época, há sempre uma autoridade invisível que define os limites do conhecimento. Ontem foi a Igreja. Hoje são os algoritmos, as corporações e as vozes que ecoam nas redes. Vivemos na era da informação, mas nunca fomos tão manipulados pelo que vemos e pelo que não vemos. A censura moderna é sutil. Ela não queima livros, apenas os esconde no meio de milhões de outros. E assim, o verdadeiro saber se perde. Em silêncio. Talvez os guardiões do conhecimento proibido nunca tenham sido apenas pessoas. Talvez sejam ideias, forças ou até mesmo entidades que nos acompanham desde o início da civilização. Eles aparecem com rostos diferentes, ora como deuses, ora como mestres, ora como líderes, mas sempre com o mesmo propósito:
proteger o poder do saber. Porque o conhecimento liberta, mas também destrói. E aquele que o domina, domina o mundo. No final, a pergunta que resta não é quem são os guardiões, mas quem somos nós diante deles. Somos buscadores da verdade ou apenas observadores do que nos é permitido ver? Em algum lugar, entre as sombras dos antigos templos e os códigos digitais do presente, o conhecimento proibido ainda pulsa, esperando ser descoberto. E talvez, ao tentar compreendê-lo, estejamos apenas repetindo a história de sempre, a eterna luta entre a luz do saber e as trevas do controle.